This call is now being recorded. Pronto, pessoal. Então, iniciando nossa aula de hoje, né, dia 20 de janeiro de 2022, para a gente já ir terminando aí o nosso semestre, a nossa terceira unidade. A gente segue no nosso assunto escoamento interno viscoso incompressível, tá? Então, dentro do nosso cronograma, na aula passada a gente falou de camada limite, escoamento plenamente desenvolvido, e a gente hoje vai falar de perda de carga. Eu pedi, inclusive, que vocês tivessem, né, ou em mãos, ou impresso, ou baixado aí no computador, no dispositivo que vocês assistem a aula, o gráfico de Moodle. E tinha passado também duas pré-aulas sobre perda de carga e rugosidade, que é o nosso tema da nossa aula de hoje. Então, só para reforçar, já foram lá no questionário? Me digam aí, alguém pelo menos já abriu para ver como é que tá? Gente, lembra que o questionário é um treino para a prova também, tá? Então, já vai fazendo aí no decorrer, ele já está aberto desde segunda-feira. Quem já pelo menos já abriu, já começou, já iniciou, já teve a curiosidade de ver como estão as questões? Ninguém? Gente. Vou pegar no pé de vocês, não deixem para a última hora, não deixem para a última semana. A Rafael ainda tem prova amanhã, Maiara ainda não abriu. Abram, gente, 10% da nota. E hoje eu vou liberar também, né, a atividade prática, que é a nossa planilha inteligente. Eu vou liberar um roteiro, gente. Vou mostrar, vou liberar o roteiro hoje e a gente conversa melhor sobre essa atividade prática, que é a criação de uma planilha, mas o roteiro ele já está bem esmiuçado. O que é que eu peço de vocês, o que é que eu quero. Inclusive, falei com o monitor no dia 29, que é no próximo sábado, ele vai estar disponível para mostrar a planilha dele, como é que ele faz, como é que ele monta. É interessante vocês montarem essa planilha, que vai auxiliar até na resolução das nossas questões que a gente faz em sala. Então, fica a dica, vai ficar do dia 20 até o dia 8/2, assim como o questionário. E nossa prova, né, está marcada aí, segue no dia 10/2. Fazendo a revisão do que a gente falou na aula passada a gente já se ambientou, é pelo Excel, Maiara. Pelo Excel. Pode usar o Excel online do Google, o Excel do computador, né, do Windows. Pelo Excel. Vocês vão montar uma planilha a critério de vocês e vão responder uma questão que vai estar lá. Né? Aí eu peço a planilha e peço que vocês tragam no template, só para a gente ter um documento para dar a nota de vocês. Vou mostrar a vocês no final esse roteiro. Um fluxograma do passo a passo de como vocês resolveram a questão e criaram a planilha. Peço também um memorial de cálculo manual e a planilha no Excel. Mas é bem tranquilo, já coloque em mente que se vocês fizerem essa planilha vai ser para vocês, para a vida de vocês, vocês vão usar. Eu tenho um aluno que até hoje fala, professora, aquela planilha que a gente montou em fluidos, eu usei, depois quando eu peguei um projeto X, um projeto Y, tá? Claro que ele incrementou, né? Foi colocando, adicionando ali mais coisas nas planilhas no decorrer, que ele foi vendo as disciplinas atreladas a fluidos, mas com certeza ela vai ser bem utilizada por vocês na disciplina e no futuro, se vocês forem atuar na área que envolve escoamento interno de fluidos, que foi o que a gente começou a tratar na aula passada. Só revisando, falamos também do diâmetro hidráulico, né? Toda geometria vai apresentar em um diâmetro hidráulico. Então, toda vez que a gente falar diâmetro, né, trataremos do diâmetro hidráulico. O número de Reynolds segue sendo bastante importante, então a gente vai calcular Reynolds para depois a gente analisar o nosso sistema, sabendo se ele é o laminar ou turbulento. Falamos também de tensão, né? Falamos de como calcular a vazão, então falamos de tudo isso na aula passada. Vamos seguir com foco na nossa equação geral de energia mecânica, né? Eu já estava fazendo a revisão achando que eu já estava mostrando camada limite. Né? Então, ó, voltando aqui ao nosso desenho da camada limite, falamos na aula passada que após o encontro dessas camadas limites, a gente atinge a velocidade máxima no centro,
é quando o perfil de velocidade está plenamente desenvolvido. A gente pode calcular esse comprimento hidrodinâmico de entrada, conhecendo o Reynolds e o diâmetro. Vai depender se o regime é laminar ou se o regime é turbulento. Falamos também de como calcular essas tensões, né? As tensões máximas que ocorrem na parede do conduto, né? E vão reduzindo quão mais próximo do centro a gente está. Então, tem como a gente calcular essa pressão máxima conhecendo a variação de pressão, né? O diâmetro e o comprimento do conduto, claro, nas variáveis geométricas, e também a tensão em qualquer ponto. A gente fez exercícios na aula passada, né, referente a isso. Para o escoamento laminar, a gente tem um perfil de velocidade, né, onde a velocidade média é a metade da velocidade máxima, isso só vale para o perfil laminar. Né? É possível também, por meio da equação de Hagen-Poiseuille, encontrar a vazão por meio dessa variação de pressão, vimos tudo isso na aula passada. Né? E a vazão é dividido pela área, a velocidade média, então com essa variação de pressão também é possível encontrar essa velocidade média. E vimos também que para o escoamento turbulento, né, a gente não utiliza aquelas soluções analíticas diretamente. A gente vai precisar aí de N, né, que tem um perfil exponencial, da lei exponencial, e vamos calcular esse perfil de velocidade de posse de N. Né? Essa variável N também nos permite calcular a velocidade máxima, né, ou a média, dependendo da informação que a gente tenha, e assim traçar o perfil de velocidade para esse escoamento turbulento interno. Só fazendo uma revisão do que a gente falou na aula passada, né? Para um escoamento turbulento, esse perfil ele vai ser mais achatado, né? Já o perfil laminar ele tem o formato de um paraboloide e a gente consegue, tudo que a gente vai fazer a partir de agora, primeiro a gente vai precisar predeterminar se o regime é laminar ou o regime é turbulento. E começando o nosso conteúdo de hoje, né, a gente já vai entrar nas considerações de energia para um escoamento interno viscoso. Quando o fluido escoa, né, o atrito ele consome a energia disponível no fluido, é quando a gente vai tratar da perda de carga. Essa energia faz com que exista a necessidade de se adicionar máquinas de fluxo, como, por exemplo, as bombas, né? Isso vai resultar no custo de operação, por necessidade de aquisição de equipamentos, de bombeamento ou de agitação, e tudo isso está dentro do que a gente está falando na vertente do escoamento interno de fluido viscoso incompressível. Lá na primeira unidade, na segunda, já estou confundindo as unidades. Lá na segunda unidade, a gente falou da equação geral da energia, né? Era essa equação aqui bem grande, onde a gente fazia as considerações do calor, dos trabalhos, por meio do teorema de transporte de Reynolds, onde a gente tinha aqui o acúmulo de energia, né? A variação de energia no volume de controle, mais os fluxos. E aqui a gente vai partir dessa equação para chegar naquela nossa conhecida equação geral da mecânica dos fluidos, que era as energias armazenadas em um ponto, mais as energias adicionadas pela bomba, menos a energia da turbina, menos as perdas, igual a energia armazenada no ponto 2. E é dela que a gente vai trazer essas considerações novamente, considerando o escoamento interno em regime permanente de um fluido incompressível. Né? Se o regime é permanente de um fluido incompressível, a gente já não tem variação ao longo do tempo no volume de controle dessas energias. Na ausência de qualquer outra forma de trabalho que não seja o escoamento, então eu estou dizendo ainda que não tem nenhuma máquina, que não tem trabalho por tensões cisalhantes, nem outros tipos de trabalho, né? Eu vou ter apenas aqui a energia interna, né? E o calor, a troca de calor,
e elas são uniformes entre a seção 1 e a seção 2. Essa energia interna ela é uniforme. E seção 1 aqui e 2 nesse ponto do escoamento. Estou fazendo algumas considerações, né, para que a gente chegue na nossa equação final, que é aquela equação geral da energia mecânica. Mas vale ressaltar que a gente vai ganhar um termo aqui novo na nossa energia cinética, né, V ao quadrado aí sobre 2, que é um fator de correção da energia cinética. Para que a gente consiga trabalhar com essa equação sem precisar usar as integrais, a gente precisa desse fator. É um fator que corrige a energia cinética e assim a gente pode usar uma velocidade média para computar essa energia cinética. E esse fator de correção, né, vai ser o nosso alfa, né, que vai estar aqui multiplicado com a energia cinética. Vou mostrar no outro slide, mas vou tirar essa integral e já multiplicar a energia cinética pelo alfa. Sai um alfa aí, quase um 2. Né? E para perfis uniformes, a gente vai ter, ou laminares, a gente vai ter um alfa, né? Vou mostrar já na outra tabela, igual a 2, e se o regime for turbulento, o alfa vai ser igual a 1. Observe aqui, se ele for laminar, observe o alfa aqui multiplicando a energia cinética. Se for laminar, ele vai ser igual a 2, e se for turbulento, ele vai ficar aí em torno de 1. Como eu já disse, na maioria dos casos, a gente vai trabalhar com regime turbulento. Então, em muitos casos, eu não vou nem trazer esse alfa na equação, porque vocês vão ver que, na maioria, gente, dos casos que a gente vai ver, raramente a gente vai ter o regime laminar. Mas se for laminar, a gente lembrar de multiplicar a energia cinética por 2, que é o nosso alfa, que é o nosso fator de correção da energia cinética, né? E aqui essa é a nossa equação, né? Essa diferença entre o calor e o trabalho vai resultar justamente, observe que isso resulta justamente na nossa perda de carga. A diferença da energia interna e do calor, né, dessa troca de calor que pode ter com o meio externo, é justamente a nossa variação dessas energias armazenadas do ponto 1 e do ponto 2. Então, a gente diz que a energia potencial, a energia de pressão, a energia potencial e a energia cinética no ponto 1, menos todas essas mesmas energias no ponto 2, é igual a perda, né? Que é o que a gente vai chamar de perda de carga e ainda vai, né, destrinchá-la mais à frente. É a perda de energia mecânica sobre a forma de calor e energia interna do fluido. Essa é a nossa perda de carga. É uma perda que ocorre naturalmente quando o fluido escoa de um ponto ao outro. Então, a nossa equação, aquela equação lá do início, se reduz a esta equação aqui, que é a equação da energia mecânica, né, quando tratamos aí, consideramos as perdas de energia mecânica na forma de calor e energia interna. Aí vocês me perguntam, professora, e qual é a unidade? Né, vocês lembram que existe a possibilidade de trabalhar com a unidade de metro quadrado por segundo, quando a gente não divide as nossas energias pela gravidade, e quando a gente divide as nossas energias pela gravidade, a gente vai trabalhar com a unidade de perda de metro, que é o que a gente já fazia lá na segunda unidade, né? Todas as nossas energias estavam lá na unidade de metro. Então, lembrem da equação de Bernoulli, lembrem daquela equação geral da energia mecânica, onde a unidade é em metros. Se a gente não dividir pela gravidade, a gente vai trabalhar com a unidade de metro quadrado por segundo ao quadrado. Mas já adianto, gente, eu tenho preferência maior de trabalhar com essas unidades, né? Porque a gente traz unidades aí mais homogêneas, mais fáceis de não errar na hora do cálculo. Tranquilo até aqui? Lembraram dessa equação aqui que eu estou mostrando?
Ou não lembram? Professora, nem lembro. Espero que vocês lembrem. A gente falou de perda na unidade 2. Nem no chat mais vocês respondem, gente. Como é que pode um negócio desse? Não me deixem aqui sozinha, não. Não lembram? Me falem alguma coisa, Rafael. Isso, a perda do ponto 1 para o ponto 2. Isso mesmo, Rafael. Perfeito. Lainá também lembra. Que eram essas diferenças das energias, né? Potencial de pressão e cinética entre o ponto 1 e o ponto 2. A gente vai seguir usando isso daqui, certo? Essa equação aqui, ela vai justamente nos dizer que essa variação dessas energias no ponto 1 menos as variações de energia no ponto 2 é igual a perda. Se não tivesse perda, a gente estaria considerando, usando e considerando a equação de Bernoulli. Né? Se não tivesse a perda, olha, se não tivesse a perda, as energias no ponto 1 seriam iguais às energias no ponto 2. Mas, como agora a gente está tratando de um escoamento viscoso, a gente tem perda de carga, ela deve ser considerada. A gente não vai mais considerar um fluido ideal, e sim vamos considerar um fluido viscoso, e esse fluido ele perde carga. Lembrando aqui do nosso fator de correção, alfa será igual a 1 se turbulento e igual a 2 se laminar. Mas, gente, geralmente o escoamento, né, não tem uma variação de velocidade, ou ele vai ser todo turbulento ou todo laminar. Então, o que acontece na maioria das vezes também, se for 2, ele vai acabar se anulando aí dos dois lados dessa variável. Eu gosto mais de representar dessa forma, né? O Rafael até disse a energia perdida do ponto 1 ao ponto 2. Eu prefiro dizer que as energias no ponto 1 menos as perdas é igual à energia no ponto 2. Mas fiquem à vontade se vocês quiserem fazer a subtração e igualar a perda também, vai dar no mesmo. E o que é a perda de carga? Essa era até uma pergunta que tinha lá no nosso pré-valendo, né, da aula passada. A perda de carga, como a gente já sabe, que é essa diferença aí do calor e da energia interna, ela é influenciada por alguns fatores, né? Então, eu tinha feito até essa pergunta lá para vocês, quais são os fatores que influenciam a perda de carga? Né? Eu espero que vocês tenham respondido aí a maioria dos fatores, mas o principal é a natureza do fluido. Né? Se é a viscosidade, que é a propriedade responsável pela resistência ao escoamento, então essa propriedade do fluido ela é uma das que mais influenciam a perda de carga. O material também empregado na tubulação, né? Vai depender do tipo de material, porque a gente vai falar de rugosidade. Então, essa perda vai depender do material, se vai ser de ferro, de concreto, de PVC, né? Com mais liso for esse material, menor é a aderência do fluido a este material. Então, é um fator também que influencia grandemente, não só o tipo de material, mas também o processo de fabricação. A gente pode ter tigre, amanco, não estou fazendo publi, mas ter rugosidade diferente para o mesmo tipo de material, porque vai depender do processo de fabricação. O diâmetro interno também, né? Então, lembrando que com maior diâmetro, menor a velocidade, é uma relação bem fácil, gente, de fazer. Olha, quanto menor o diâmetro, maior é a velocidade. Quanto maior a velocidade, maior é o número de Reynolds. Quanto maior o número de Reynolds, maior é a perda de carga. Então, é uma relação do diâmetro. O diâmetro é um fator bem importante. Né? Quanto maior o diâmetro, menor a velocidade, menor o número de Reynolds, menor vai ser a perda de carga.
lembrando que a gente está falando de diâmetro interno, né? Não nos importa o diâmetro externo, e sim é aquele diâmetro, a região onde o fluido está com contato, que é responsável pela velocidade do escoamento do fluido. Comprimento também do conduto, com mais longo, maior a perda, né? A quantidade de acessórios também, quanto maior o número de conexão, se eu tiver mais curva, mais T's, né? E aí, se o diâmetro influencia na velocidade, ele vai influenciar também no regime de escoamento. Então, se a gente tem um regime laminar, as nossas perdas vão ser menores, vocês vão compreender isso no decorrer que a gente for vendo o assunto, né, essa relação. Mas se eu tenho um maior turbilhonamento dessas partículas, né, maior vai ser a minha perda. Isso tem tudo a ver com a resistência ao escoamento, com o número de Reynolds, com o diâmetro do conduto, com a viscosidade do conduto, com o material do conduto que o forma. Tem alguns outros mini fatores também, né, mas que também vão influenciar a perda de carga, são as técnicas de assentamento, se a gente tiver aquele tubo ali, uma situação enterrada, os estados de conservação, né, então, quanto mais velho, quanto maior foi essa idade desse tubo, é uma probabilidade de ter encrustamento, então essa perda também vai aumentar para tubos mais antigos, né, com maior tempo de uso. Se existir também um revestimento especial que tende a diminuir o diâmetro do conduto, isso vai afetar o revestimento interno, claro. Isso vai afetar a perda de carga, né? Ou qualquer um revestimento ou qualquer outra medida protetora durante o funcionamento, né? Um tipo de válvula, né? O nosso tubo novo ele teria essa configuração, né? Se ele sofre uma incrustação, observe que esse diâmetro é diminuído, né, altera a perda de carga. Se sofre uma corrosão, vai mudar toda a estrutura onde o fluido vai passar, né, ou uma corrosão ou uma tuberculização também. Observe que a corrosão, né, ela vai tirar parte do material do tubo, né, a tuberculização são depósitos aqui de forma desordenada, diferente da incrustação. Então, todos esses fatores eles vão influenciar, né, fortemente a perda de carga, e a perda de carga ela precisa ser computada para que a gente consiga dimensionar o sistema, para que a gente consiga, né, projetar corretamente uma bomba e fazer com que o fluido escoe internamente de um ponto até o outro. Como eu falei, né, se o material ele é importante, o que a gente está falando nesse momento é sobre a rugosidade do conduto. Né? A rugosidade nada mais é do que referente a essas asperezas que esse conduto vai apresentar, dependente do seu material. Então, a gente tem a rugosidade aqui absoluta, né? O que vai nos interessar é a rugosidade relativa, quando dividimos essa rugosidade absoluta, também chamada de aparente, pelo diâmetro. E claro que a gente vai ter acesso a essas informações, né? Se é de concreto, então a gente vai ter a rugosidade ali em milímetros, para que a gente divida pelo diâmetro e encontre a rugosidade relativa. Então, outra propriedade bem importante, a gente vai precisar, gente, bastante conhecer qual é o material. Se ele é liso, os tubos, os condutos, eles são classificados como lisos, semi-rugosos ou rugosos. E essas são informações que sempre vão ter, né, nos nossos problemas, né? Que tipo de material é aquele? Se ele é liso, semi-rugoso ou rugoso. E isso também é informado nos manuais dos próprios fornecedores. Né? Qual é essa rugosidade do conduto? Muitas vezes dado tabelas com essas rugosidades relativas do conduto que dependem fortemente do diâmetro. Até aqui tudo bem? Alguma dúvida, alguma pergunta? Tranquilo. E aí, se a gente tratar
Isso. Tem uma relação direta, Bruno. Se a gente tem uma maior rugosidade, ele vai ter uma maior resistência ali ao escoar, né? E uma maior turbulência ao passar aquele material, aquela parede sólida, e isso faz com que aumente a perda, né? O ideal é que o conduto seja mais próximo aí de liso, né? Ou aí um tubo semi-rugoso. Você vai ver que na maioria dos casos que a gente trabalha, né? Ou é liso ou é semi-rugoso. Evita-se os tubos aí com maior rugosidade, porque tende a aumentar a perda de carga e não é o que a gente quer. Quanto maior a perda de carga, mais energia a gente vai precisar adicionar pela bomba para que o fluido para que a bomba vença essa perda e o fluido consiga sair de um ponto até o outro. E aí, ó, seria mais ou menos isso aqui que eu falei, né, quando o Bruno perguntou. Quando eu passar, né, por uma parede mais rugosa, eu vou ter uma maior turbulência, uma maior dificuldade do fluido de passar nesses pontos, diferente se a parede for lisa. Né? E quando essa parede é lisa, como nessa primeira imagem aqui que eu circulei, né, essa resistência ela só depende do número de Reynolds. Porque existem dois fatores que vão influenciar esse atrito do fluido com a superfície, né? Que é a rugosidade relativa, que é a absoluta dividido pelo diâmetro, e o número de Reynolds. Só tem que, quando a gente está falando de uma tubulação lisa, né? Essa resistência ao escoamento, como o tubo é liso, ele pouco vai depender da rugosidade, ele vai depender mais do número de Reynolds. Se a gente trata de uma parede semi-rugosa, como no caso dessa imagem, a resistência vai depender de Reynolds, né? Ou da rugosidade relativa, ou dos dois. Ele pode ser influenciado pelos dois. Mas, se a gente tratar de uma parede, né, rugosa, a minha resistência ao escoamento pouco vai depender do número de Reynolds e mais vai depender dessa rugosidade. A rugosidade vai influenciar mais nessa resistência. Respondi sua pergunta, Bruno? Sim. Então, show. Vamos seguir. E o gráfico de Moody? O gráfico de Moody foi um gráfico que eu pedi para que vocês tivessem em mãos, e é bem importante que vocês tenham um gráfico de Moody em mãos agora, nessa unidade. Só um momentinho, gente. Deixa eu só abrir aqui o gráfico de Moody. É bem importante que vocês tenham esse gráfico de Moody em mãos. Eu até prefiro que seja esse gráfico daqui, porque eu acho ele mais fácil de visualizar. O que é que nos diz o gráfico de Moody? Primeiro, ele traz alguns materiais aqui e ele já nos dá a rugosidade absoluta de alguns materiais. Né? Aqui no eixo X, a gente tem um número de Reynolds. Nesse eixo aqui do lado, a gente vai ter a rugosidade relativa dos condutos, né? Que já é o Ezinho dividido pelo diâmetro. Essa rugosidade relativa, né, dada aqui para cada um desses números, essas curvas que são mais escuras aqui. E para o número de Reynolds, ele é dado esses pontilhados, né? O gráfico está numa escala log, então uma coisa que eu queria mostrar para vocês também é que cada pontilhado vai representar 1 vezes a potência que tem aqui próximo dele. Então, se eu saio aqui desse ponto, toda essa linha pontilhada aqui vai representar o 1 vezes 10 a 5. Nessa outra linha pontilhada vai representar 2 vezes 10 a 5, subindo, tá, gente? Até lá em cima. Aqui, 3 vezes 10 a 5, 4 vezes 10 a 5, 5, 6, 7, 8, 9 vezes 10 a 5, até a gente chegar novamente em 1 vezes 10 a 6. Tá? Então, cada linha dessa pontilhada na vertical vai representar os números de Reynolds aqui
em potência. E aqui desse lado, a gente tem um fator de atrito. Esse fator de atrito, observe que todas essas variáveis são adimensionais. E o fator de atrito é uma variável bem importante para que a gente calcule a nossa perda de carga. Existem algumas formas de calcular a perda de carga, uma delas é usando a equação de Darcy, e esse gráfico de Moody também nos traz aqui a informação para o regime laminar. Observe que um número de Reynolds até 2000, a gente tem um perfil linear desse fator de atrito, ou a gente pode também facilmente calcular fazendo 64 dividido pelo número de Reynolds. Passou de 2000, a gente vai precisar conhecer o número de Reynolds, e a rugosidade relativa. Então, é bem fácil de usar o gráfico de Moody, por isso que eu gosto que vocês imprimam, porque é bom usá-lo com uma canetinha e uma régua. Eu vou usar aqui como canetinha, essas retinhas aqui, esse pontinho. Ressaltando que essa última linha aqui, mais escura, essa curva mais baixa aqui, representa os tubos lisos. Tá? Então, quando eu disser que o tubo é liso, a gente simplesmente pode trabalhar com essa curva, que são para rugosidades relativas menor do que 10/6. E aí o conduto é considerado como liso. Vou pegar um exemplo aqui, para a gente já fazer. Observe também que, para uma mesma rugosidade, para altos números de Reynolds, essa linha tende a ser uma constante, significa que nosso fator de atrito também será uma constante. E eu vou explicar quando a gente fizer um exemplo aqui, olha. Vou pegar o exemplo aqui. Poxa, gente, aqui. Vou pegar esse exemplo aqui, que é pegar esses dois. A gente encontrar o fator de atrito para essas duas situações. Primeiro, Reynolds igual a 310.000, 3,1 vezes 10 a 5. Então, eu vou pegar a minha reta aqui, que vai representar o número de Reynolds. Então, aqui é 1 vezes 10 a 5. Aqui é 2 vezes 10 a 5. Aqui é 3. Um pouquinho depois vai ser 3,1 vezes 10 a 5. Professora, precisa ser exato, por isso que é bom imprimir para fazer com a régua, dividir ali, escalonar um pouco essas divisões. Rugosidade, ele é semi-rugoso e apresenta uma rugosidade relativa de 0,0005, 2, 3, 4, 5 vezes 10 a 4. 5 vezes 10 a 4 está aqui, e está representado por essa curva aqui que eu estou passando o cursor. Então, a interseção, cadê a bolinha? A interseção do número de Reynolds com a rugosidade relativa vai nos permitir calcular o fator de atrito. Observem que eu cruzei na minha linha vermelha o número de Reynolds, peguei a minha rugosidade relativa, fui seguindo até encontrar a minha linha vermelha, que é a interseção da rugosidade relativa com o fator de atrito, e aí eu vou traçar agora com essa reta azul da interseção para a lateral. Observe que o fator de atrito vai dar entre 0,015 e 0,02, aproximadamente aí 0,018. É bom com a régua, porque vocês fazem essa divisão aqui, Fazem uma escalinha aqui para fazer uma divisão. Vocês podem me perguntar, professora, mas e se eu achar que aí é 0,019? Então, observe que vai ter uma diferença na terceira casa decimal apenas. Uma diferença de 1 ou 2 aí, 1 ou 2, 0,0 decimais para esse fator de atrito. Então, nesse caso aí, essa aproximação ela não é tão gritante, tão preocupante.
Uma outra coisa também interessante é quando a gente não tiver uma rugosidade exata, como está aqui dividido, né? A gente vai traçar também uma curva, por exemplo, a rugosidade deu 0,0001, 0,001, né? A rugosidade estaria mais ou menos, não, 0,0016. Vou botar aqui. Aqui no meio é 0,0015, 0,0016. O que a gente vai fazer é traçar uma curva paralela a essas duas curvas e buscar essa interseção. Buscou-se essa interseção, traça uma reta para a esquerda e encontra o fator de atrito, que vai dar aí aproximadamente 0,022, mais ou menos 0,021, 0,022. É bem importante, gente, que vocês compreendam como encontrar esse fator de atrito usando o gráfico de Moody. Para o regime laminar, a gente pode fazer facilmente fator de atrito igual a 64 sobre Reynolds, né? Mas para o regime turbulento, a gente vai ter as fórmulas também empíricas, mas são fórmulas bem grandes, que agilizaria bastante se vocês usassem o gráfico de Moody. Outro exemplo aqui, Reynolds de 106.000 e a rugosidade aqui de um tubo liso. Então, a gente vai ter aqui 1,06 vezes 10 a 6. Está mais ou menos aqui. Aproximadamente depois de 1 vezes 10 a 6. Tubos lisos, lembrem sempre que é nossa última curva. Vou traçar aqui agora para a esquerda e vou encontrar a rugosidade aí de aproximadamente 0,012. Né? Se aqui está 0,0125, ele vai estar um fator de atrito de aproximadamente 0,012. E aí é o treino, é o olho, né? Aqui tem alguns exemplos, Aqui tem alguns exercícios para vocês irem treinando, mas só vai, gente, quanto mais treinar. O gráfico de Moody é treinar o olho. E a proporção que a gente for fazer nos exercícios, que a gente puder usar o gráfico de Moody, a gente já vai usando o gráfico de Moody nos exercícios. Mas treinem. A gente tem as fórmulas, mas o gráfico de Moody vocês vão ver que vai ser melhor do que as fórmulas. Tranquilo quanto o gráfico de Moody? Alguém tem alguma dúvida sobre o gráfico de Moody? Bruno, Maiara, Lainá, Laísa, Rafael, eu vi que o Michael chegou aí também. Adriel, Jorge, Maurício. Bruno botou que deu para entender. Tem que imprimir, gente. Olhe, eu dou uma dica bem bacana, imprimir o gráfico de Moody é bem melhor para enxergar. Imprimir, vai fazendo ali com a canetinha, vai marcando, pega uma régua, eu acho bem melhor. Eu tenho um gráfico de Moody impresso, eu sempre vou, olho. E ele é usado mesmo, é porque, inclusive no livro que eu tenho da Petrobras, ele está até lá embaixo, ele tem um gráfico de Moody também, é um livro que fala só de escoamento interno, que até a pré-aula de rugosidade absoluta eu tirei daquele livro. Está na mala do carro ainda, que eu não tirei desde que eu cheguei. Vamos lá. E que a gente já sabe que essa perda de carga ocorre devido ao atrito causado pela resistência dessas paredes, né? Quando o fluido passa, essa parede que tem uma rugosidade, um diâmetro, o fluido que apresenta uma determinada viscosidade,
E essa perda ela é dividida em dois tipos. Né? Eu gosto de chamar de perda de carga distribuída, mas tem alguns livros que chamam de perda de carga principal, perda de carga normal, perda de carga contínua, né? Que é a perda que ocorre ao longo da tubulação retilínea de mesmo diâmetro. É aquela que ocorre ao longo do tubo ali, de mesmo diâmetro. A outra perda são as perdas localizadas, que tem vários nomes também, acidentais, secundárias ou singulares. Alguns livros também chamam de perdas menores, né? São as perdas que ocorrem quando o fluido passa por conexões, por acessórios, né? Qualquer ponto de mudança de direção de fluxo, quando o fluido entra no conduto, quando o fluido sai do conduto, também gera perda localizada. Certo? É uma questão mesmo de costume, eu costumo chamar de perda distribuída e perda localizada, né? Me dá uma ideia de distribuída ao longo do conduto e localizada, pontual ali em cada acessório. E hoje, na aula de hoje, a gente vai falar da perda distribuída. Se der tempo, a gente começa a falar da perda localizada, mas eu não garanto que vá dar tempo. Né? Quando eu falo distribuída, é somente nessa parte aqui, ó, ao longo do conduto. Ao longo do conduto, né? Tirando-se as curvas, nas válvulas, né? Na saída do fluido no conduto, o que a gente tem são perdas localizadas. O restante é conduto retilíneo de mesmo diâmetro, no trecho de mesmo diâmetro, a gente vai ter a perda distribuída. Aquele HP12 que o Rafael colocou, que a gente chamava de perda, então ele vai ser a soma da perda distribuída mais a perda localizada. Certo? A gente vai somar aí essas duas perdas, calculá-las separadamente e depois a gente vai somar para colocar no balanço de energia. Então, não é muito raro que um fluido saia de um ponto ao outro sem passar por nenhum acessório, né, gente? Sem passar por nenhuma curva, por nenhuma válvula. Então, a gente precisa considerar essas curvas, precisa considerar essas válvulas. Uma observação também bem importante é que, em alguns casos, essa perda é dada como perda de carga unitária, né, que é quando a gente divide a perda total pelo comprimento do conduto. E aí a gente vai ter uma perda aí unitária, que é adimensional, né? Se a gente trabalhar aí com a perda em metro e o comprimento em metro, essa perda unitária ela é adimensional. Então, para caso de grandes instalações hidrossanitárias, né, se usa muito essa variável que é a perda de carga unitária. Vamos lá, perda de carga distribuída, que a gente já sabe que é essa que ocorre, né, ao longo do conduto retilíneo. Como é que a gente calcula? Primeiro, né, vamos pegar o nosso balanço aqui e lembrar que eu não estou falando ainda que existe bomba nem que existe turbina. A minha energia armazenada no ponto 1, menos a perda entre o ponto 1 e o ponto 2, é igual à energia aí armazenadas no ponto 2, na forma cinética, potencial e de pressão. Se eu estou falando que ao longo de uma tubulação retilínea de mesmo diâmetro, significa que as áreas elas são constantes. Se as áreas são constantes, as velocidades elas são iguais. Então, a nossa perda de carga, deixa eu só cortar aqui, né, nesse trecho, já que é retilíneo apenas de tubulação, né, a nossa perda de carga, então, vai ser a diferença de energia potencial e de energia de pressão. Olha lá, vai ser aí Z1 menos Z2, né, mais P1 menos P2 dividido pelo peso específico.
Então, assim a gente calcula a perda de carga distribuída. Se a tubulação estiver na horizontal, a gente nem vai ter diferença de energia potencial, que é aquela diferença de elevação. Então, a perda de carga distribuída ela é dada somente pela variação de energia de pressão, que é a pressão dividido pelo peso específico do ponto 1 para o ponto 2. Essa é uma das formas de encontrar a perda de carga distribuída. Eu vou falar já já da outra forma da gente encontrar essa perda de carga distribuída. Deixa eu só ligar a luz aqui que está ficando escuro. Vamos fazer um exercíciozinho aqui. Acho que já tem um exercício aqui para a gente. Lembrando, isso serve para o regime laminar ou para o regime turbulento. Numa seção retilínea, de mesmo diâmetro, área constante, onde a gente pode desprezar as energias cinéticas. Vamos lá, vamos fazer esse exercício. No laboratório, você deseja realizar a experiência para determinar a perda de carga entre o ponto A e o ponto B, que estão distantes aí 150 centímetros, ou seja, 1,5 metros. A tubulação tem 7 milímetros de diâmetro e a gente tem aqui entre o ponto A e o ponto B um manômetro. A densidade do mercúrio é de 13,6 e a massa específica é de 1.000 quilogramas da água. Ele quer que a gente determine a perda de carga entre esses pontos. Então, essa perda de carga distribuída, eu não tenho nenhum acessório, vai ser igual à variação de pressão entre o ponto A e o ponto B, dividido pelo peso específico. Mas antes, a gente precisa encontrar essa diferença de pressão entre o ponto A e o ponto B por meio do manômetro de tubo U. Vamos usar o nosso conhecimento de estática dos fluidos. Aqui a gente tem a mesma coluna de fluido, então eu vou desprezar, tá? Vou começar daqui e vou acabar aqui. Então, a gente tem PA, mais essa, se a gente desce é mais a coluna de água, então vai ser peso específico da água vezes H, que tem 370 milímetros. Vou passar para o outro lado, subtraindo o peso específico do mercúrio vezes H igual a PB. Então, a gente vai encontrar essa diferença de pressão do ponto A e para o ponto B usando o manômetro de mercúrio para que a gente possa encontrar a perda de carga distribuída. Começando com uma questãozinha aí bem facinho, a gente se ambientar. Vamos achar essa diferença de pressão do ponto A para o ponto B. Vamos lá, todos calculando. Oxente. Espera aí, travou aqui. Então, a gente vai ter peso específico da água, se ele deu a massa específica, então vai ser 1.000 quilogramas por metro cúbico vezes a gravidade. Eu vou usar a gravidade 10, tá? Metros por segundo ao quadrado. O que ele deu do mercúrio foi a densidade, então a gente vai multiplicar a densidade com a massa específica de referência, que é 1.000 quilogramas por metro cúbico,
E vamos multiplicar. Aqui a gente encontra a massa, vamos encontrar o peso específico. Vou botar vezes tudo assim, né? E a altura, que é 0,37 metros, 370 milímetros. Mais alguém? Mais alguém? A unidade, Maiara? Maiara, eu acho que não dá isso. Só faz de novo aí para certificar. Deixa eu achar minha calculadora aqui. Ah, sim, Mayara, claro. Melhorou? Eita. Agora. E pior que acabei mudando de slide agora. Agora foi. Cadê a calculadora de vocês? Não de Mayara, que Mayara já está calculando aí. Sim, obrigada, Rafael. Vou esperar só a Mayara refazer. Deu isso também, ó, a unidade, não esquece da unidade. 46.620 Pascal. Agora sim, a gente já consegue calcular 46.620 dividido pelo peso específico, Pascal, né? Dividido pelo peso específico, que vai ser 1.000 kg por metro cúbico, vezes a gravidade. E vamos encontrar pela gravidade, Mayara. Sim, sim, não esqueçam não. Causa uma confusão aí bem boa. Isso vai dar 46, não, 4,662 metros. A unidade é em metros, tá? Porque a gente vai ter aqui, olha, Pascal é Newton por metro quadrado. Aí dividido por quilograma por metro cúbico vezes metro por segundo ao quadrado é Newton por metro cúbico. E aí vai sobrar metro. Bem facinho, só para a gente introduzir aí essa parte do conteúdo, né? Fazendo aí a perda de carga distribuída calculada pela variação de pressão. Quando o escoamento ele for laminar, isso, muito cuidado com as unidades, Mayara. Eita, que meu celular descarregou. Espera aí, viu, gente, que eu vou só pegar o carregador, botar ele para carregar, porque senão eu fico sem ver o chat. Só um minuto.
Voltei. Ele vai demorar um pouquinho para voltar, mas já já eu ligo ele aqui e consigo acompanhar o chat. Enquanto isso, se alguém tiver alguma dúvida, liga o microfone rapidinho. Maera tinha falado em relação das unidades. A gente precisa seguir com bastante atenção às unidades. Só lembrando, essa forma de encontrar a perda de carga pela variação de pressão, gente, ela serve tanto para o escoamento laminar quanto para o escoamento turbulento, tá? Mas existe outra forma, né? Vocês podem me perguntar, professor, então para que aquele fator de atrito? Né? Aquele fator de atrito a gente vai usar na equação universal da perda de carga, né? Que é uma equação bastante utilizada, chamada de equação de Darcy-Weisbach. Essa equação nos diz que a perda de carga distribuída vai ser igual ao fator de atrito vezes o comprimento dividido pelo diâmetro vezes a energia cinética, que é V ao quadrado sobre 2G. E para o escoamento laminar, esse fator de atrito, como eu mostrei lá no gráfico de Moody, ele é facilmente 64 dividido pelo número de Reynolds. Mas isso só serve para o regime laminar. Eu vou falar de como a gente calcula o fator de atrito, que pode ser para o regime turbulento pelo gráfico de Moody, e vou mostrar também algumas fórmulas. Peraí que o bonito aqui não quer ligar não do celular. Arriou a bateria arriando. Quer ligar de jeito nenhum. Também eu acho que não deu carga suficiente ainda. Certo? Isso só serve para o regime laminar. Mas essa equação é a equação universal de perda de carga. Vocês vão ver que a gente vai usar ela bastante. Já anote aí, marca com marca-texto, que a gente vai usar essa equação bastante. A equação universal da perda de carga. Vamos fazer mais um exercício. Acho que dá para a gente entrar em perda de carga ainda para regimes turbulentos. Vamos lá. Vamos fazer mais exercício. Lápis, calculadora, tem meu celular aqui ligar também para eu conseguir acompanhar no chat. Exercício 2, né? Quais os fatores influenciam a perda de carga? A gente já falou sobre isso. Determine a perda de carga da tubulação de 150 milímetros de diâmetro e 30 metros de comprimento, onde o fluido escoa a uma velocidade de 4 metros por segundo. A rugosidade relativa é de 8 vezes 10 a menos 5, essa rugosidade é adimensional, tá, gente? Com a massa específica do fluido de 1.258 e a viscosidade de 9,6 vezes 10 a menos 1 pascal vezes segundo. Observe, ele não disse e não tem como a gente encontrar a variação de pressão para calcular a perda de carga distribuída. Então, só nos resta a equação universal da perda de carga. Então, a gente precisa, o comprimento a gente já tem, o diâmetro também a gente já tem, temos a velocidade também. A gente precisa encontrar o fator de atrito, mas primeiro a gente precisa calcular o número de Reynolds para saber se ele é laminar ou se ele é turbulento. Calculem aí, por favor, o número de Reynolds enquanto eu abro aqui a nossa sala também no celular para acompanhar o chat. Por favor, gente. Tá com 2%, mas eu acho que eu consigo aqui abrir. Calculem o número de Reynolds, gente.
Só não botem agora no chat, não, que eu não estou conseguindo ver ainda. Já estou entrando. Consegui agora. Vamos calcular o número de Reynolds. Se delaminar, a gente vai fazer 64 pelo número de Reynolds. Diâmetro. Massa específica. Viscosidade dinâmica. Obrigada, Maiara. 786,25. Se deu laminar, né? Vamos fazer aí utilizando 64 dividido pelo número de Reynolds. Mas alguém fez também, encontrou esse valor. Adimensional. E o fator de atrito, quanto deu? 0,08134. Agora, de posse do fator de atrito, a gente consegue calcular a nossa perda de carga distribuída. Ah, não tem um 3, não? Então, a perda de carga para esse fluido escoar 4 metros por segundo nesse conduto, ou é de 13,024 metros, tá, Maiara? Unidade de metros. Né? Observe aqui, ó, a gente vai ficar só com 1 metro aqui, as outras unidades todas se anulam. Obrigada, Maiara e Rafael, pelos cálculos. Tranquilo? Então, observem que aqui não foi dada a variação de pressão. Quando não é dada a variação de pressão, a gente consegue calcular essa perda de carga distribuída se laminar pela equação de Darcy, fazendo aí o fator de atrito 64 dividido por Reynolds. Isso, gente, é só para o regime laminar. Eita, deixa eu só voltar aqui, pessoal. Deixa eu só tirar aqui e pegar outro slide para a gente falar já hoje de perda de carga distribuída. Já vamos falar de perda de carga distribuída. Para regime turbulento, viu? A gente já está falando de distribuída, é só para regime turbulento. Localizado que vai ficar para a próxima aula.
Vou voltar aqui a apresentar. E se o regime for turbulento, né? Se o regime for turbulento, essa queda de pressão ela não consegue ser avaliada analiticamente, né? Tudo no turbulento, como eu disse, muda de figura. E aí são precisos de experimentos e na análise dimensional, né? Por isso que o gráfico de Moody está aí para nos dar suporte para encontrar essa perda de carga distribuída quando a gente tem um regime turbulento. Se a gente fizer uma análise dimensional, né, onde essa perda de carga vai depender do diâmetro, do comprimento, da velocidade, da massa específica, da viscosidade, da tubulação, a gente vai encontrar alguns grupos adimensionais, né, para que a gente encontre essa variação de pressão, o que gera a perda, né? A perda, ela é resultante desses efeitos do atrito, né, que vai resultar também numa variação de pressão. Então, fazendo análise dimensional com essas variáveis, a gente encontra que o fator de atrito ele vai depender do número de Reynolds e da rugosidade relativa. Então, por isso, o gráfico de Moody, ele nada mais é do que um gráfico elaborado por meio de experimentos, onde verificou-se que os números adimensionais que são influenciados, que influenciam o fator de atrito, é Reynolds e a rugosidade relativa. Então, a gente pode usar o gráfico de Moody, o nosso querido gráfico de Moody, né, para encontrar esse fator de atrito. Se for laminar, a gente vai fazer facilmente 64 sobre Reynolds, mas se for turbulento, a gente vai precisar ir no nosso gráfico de Moody e, por meio de Reynolds e da rugosidade relativa, encontrar esse fator de atrito. Uma observação. Além do gráfico de Moody, que é uma forma direta da gente encontrar esse fator de atrito, a gente pode também encontrar esse fator de atrito através do uso das equações empíricas, né? Equações já aí fundamentadas dentro da mecânica dos fluidos, mas existem equações que são bem restritas. E a gente tem que tomar cuidado, bastante cuidado, na hora de escolher qual equação a gente vai usar. Porque eu vou ter uma equação para tubo liso, uma equação para tubo rugoso, uma equação para tubo semi-rugoso. E essas equações, elas são grandes. E elas dependem também do número de Reynolds. Tá? Eu vou mostrar as equações, né? Eu gosto sempre de pedir que vocês façam das duas formas, pelo gráfico de Moody e confirma pela equação. Porque, gente, a gente está só na ponta do iceberg do dimensionamento de estação elevatória, do dimensionamento. Se a gente errar no fator de atrito, vocês vão ver que vai ser uma reação em cadeia. A gente vai errar uma galera de cálculos para frente. Então, eu vou mostrar, mas já deixo claro que vamos fazer pelas duas formas. As duas formas, gráfico de Moody e as nossas fórmulas empíricas. Né? Primeira fórmula, que é a nossa equação de Blasius. Né? Essas equações elas só servem para tubos lisos, para Reynolds, essa daqui especificamente, para Reynolds entre 4.000 e 10 a 5. Passou de 10 a 5, a gente vai usar a equação de Dream e McAdams. Então, observe que só para tubos lisos eu já tenho duas restrições aqui, né? E duas equações que podem ser utilizadas. Tubos lisos. Tubos semi-rugosos, né? Existem duas equações também bem conhecidas, essas são algumas delas, tá, gente? São as mais usadas. Existe a de Colebrook, né? Lembrando que a de Colebrook ela vai ter aqui dois fatores de atrito, ou seja, é um método iterativo, né? A gente supõe um fator de atrito,
adiciona aqui a rugosidade relativa e vai testando até esse valor dar igual ao fator de atrito pré-determinado. A gente não vai usar essa equação, né? A gente não vai usar porque vamos usar o método explícito. Vai ser mais fácil da gente, mais rápido da gente calcular. É mais fácil usar o método iterativo no Excel, né? Ou usando o MATLAB, onde a gente faz uma programaçãozinha ali rápido. Mas aqui nas aulas a gente vai usar o procedimento explícito, que a gente precisa, para o tubo semi-rugoso, da rugosidade relativa e do número de Reynolds para calcular diretamente o nosso fator de atrito. Só serve para escoamentos turbulentos e tubos semi-rugosos. Essas que eu mostrei antes é para escoamento turbulento para tubos lisos. E a última, a de Von, que é para tubos rugosos. Então, observe que as equações são sempre grandes, é equação de log, com exponencial, com potência. Então, tomem bem cuidado na hora de usar as equações. A gente vai usar as equações aqui também, a gente vai usar o gráfico de Moody também, certo? Então, tomem bastante cuidado e é sempre bom fazer os dois. O gráfico de Moody e usar a equação. Para o tubo rugoso, observe que o meu fator de atrito vai depender apenas da rugosidade absoluta, não depende do número de Reynolds. São fórmulas empíricas, por isso que levam aí os nomes dos grandes cientistas que as experimentaram, né, e verificaram aí para cada tipo de tubo, né, a equação que mais se adequa. Uma pausa também, não sei porquê, mas tem um exercício. Deixa eu só tirar as respostas aqui desse exercício para a gente fazer aqui mais uma. Deixa eu pegar o gráfico de Moody também, que a gente vai precisar. Só um minutinho. Voltemos. Olha lá, vamos fazer essa questão. De acordo com a figura abaixo, calcule a perda de carga entre o ponto 1 e 2 da tubulação de PVC, né, lisa. Olhem, ele já está nos dando aqui uma informação importante, que é de PVC e é liso. A viscosidade cinemática da água, a velocidade da água, a massa específica, o diâmetro e o comprimento, a distância entre o ponto 1 e o ponto 2. Então, ele disse que é liso, a primeira coisa que a gente tem que fazer, como todas as questões que a gente vai fazer a partir de agora, é calcular o bendito número de Reynolds para ver se ele vai ser
laminar ou turbulento. Então, vamos calcular esse número de Reynolds. Vamos usar Reynolds da forma reduzida, porque o que ele deu foi a viscosidade cinemática. Me digam aí o número de Reynolds. Ai, meu Deus do céu. Fui olhar aqui. Ai, chega, me deu um choque no coração aqui agora. Fui olhar o celular, parece que saiu a notícia agora, né? Que Elza Soares, ai, faleceu. Que perda. O diâmetro é de 80 centímetros. D é o diâmetro. Aqui, ó, 80 centímetros. Velocidade vezes diâmetro dividido pela viscosidade cinemática. 3,97, brigada Lainá vezes 10/6. Então, observe, o regime deu turbulento para tubos lisos, né? Então, a gente vai ter que ver aqui, ó, tubos lisos, 3,97 vezes 10/6. Vamos usar esta fórmula aqui de fator de atrito. Então, vamos calcular o fator de atrito. A gente não tem a variação de pressão, então a gente vai usar a equação de Darcy para calcular a perda de carga. E para usar a equação de Darcy, a gente precisa da nossa fórmula, né? O nosso número de Reynolds deu 3,97614 vezes 10 a menos 6. Pô, a 6, gente, não é menos, não, desculpa. Fiquei meio atordoada agora. E aí a gente encontra o nosso fator de atrito. Eu só trazer para cá para baixo. Calculei o fator de atrito, também adimensional. A gente vai fazer pela fórmula e pelo gráfico de Moody. Vamos fazer pelo gráfico de Moody, enquanto vocês estão aí. O número de Reynolds e o tubo é liso. Esse foi o valor do número de Reynolds. Não façam pela fórmula agora, não. Vamos fazer pelo gráfico de Moody. Já já a gente volta e faz pela fórmula. Observem aqui no gráfico de Moody. Para um tubo liso, a gente vai considerar essa última linha, né? 1 vezes 10/6, 2 vezes 10/6, 3 vezes 10/6, 3,9, tá? Um pouco antes aqui do 4. A interseção. Vou trazer a minha reta para a gente encontrar o fator de atrito. Observe que esse valor aqui vai dar aproximadamente 0,01. Então, ele está aproximadamente aí 0,009
Fator de atrito de aproximadamente 0,09 antes de 0,01. Então, pelo gráfico de Moody, 0,09. Agora façam pela fórmula para a gente ver se bate. Lá na tinha botado aqui. 0,09464. Então, observe, gente, que vai sempre dar um valor próximo ao gráfico de Moody. Claro, se a gente olhar o gráfico da forma correta. Qual é que eu prefiro que vocês usem? O da fórmula. Mas a gente vai ver também fazer a perda de carga, tanto pelo gráfico de Moody quanto pela fórmula. Vamos fazer pela fórmula. 0,00946494. Aqui a gente tem 10 quilômetros, então eu vou botar 10.000 metros. O diâmetro de 0,8 metros. A velocidade de 5 metros por segundo e a gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado. Primeiro usando a fórmula e aqui usando o gráfico de Moody. Pela fórmula, ou pelo gráfico de Moody, pela fórmula, 147,88969. Beleza, metros. Lainá, não esquece da unidade, a perda em metros. Agora, pelo gráfico de Moody, alguém faz pelo gráfico de Moody também? Certo, Lainá foi pela fórmula, não foi? Agora, utilizando apenas 0,009. Ah, sim, Lainá, desculpa, eu vi agora. É que aqui, ó, de onde eu olho, o celular, como o celular teve que ficar deitado agora, de onde eu olho, a tela fica bem. Aí eu tenho que fazer assim para conseguir enxergar o chat. Eu vi em metros, perfeito. Cento e 625. Observe, gente, que a diferença é pouca. Né? Você sai de uma perda para 10 quilômetros de escoamento de fluido, de 147 usando a fórmula para 140 usando o gráfico de Moody. Então, tentar afiar o gráfico de Moody, olhar para o gráfico de Moody, imprimir, né? E aí ter esse gráfico aí bem alinhado, fazer sempre pela fórmula e pelo gráfico. O resultado que a gente usar vai ser sempre o resultado da fórmula, certo? Porque ele vai nos dar um número mais exato, mais confiável também, apesar do gráfico de Moody também ser confiável, mas a gente vai usar o da fórmula. Compreendido o nosso conteúdo de hoje? Dúvidas, perguntas? Vou pegando aqui a nossa lista de presença. Nossa lista de presença de hoje.
Pessoal, lembra que já tem lista de exercício desse conteúdo lá no Cigar, não esqueçam. Já temos lista de presença, lista de exercícios. Gente, eu já estou meio azoada hoje. Minha terceira aula de hoje já estou meio atordoada aqui. Vou falar lista de exercício, falo lista de presença, só porque eu li aqui no chat lista de presença. No próximo sábado, Lainá, no próximo sábado, ele vai dar... eu vou disponibilizar, gente, outra observação. Eu vou mandar essa atividade, que é o roteiro, para o e-mail de vocês, porque cada um vai ter sua questão individual para responder. Então, responde na lista de presença o e-mail, né, institucional, que é o e-mail onde vai chegar a atividade, certo? E aí, dúvida também, a gente pode trocar e-mail, passa a informação de quando ele vai passar, vai ser na próxima aula, no dia, próximo sábado, sem ser nesse, no dia 29, salvo engano. Acho que é dia 29. Dia 29, é isso mesmo. Aí eu passo o link, tudo certinho, tá?